Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo nós estaremos estudando a relação do argumento cosmológico Ancala com a cosmologia física. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Um dos pontos principais do argumento cosmológico Ancala é mostrar que o universo teve um começo. Uma das maneiras de fazer isso seria apelar para as evidências científicas a favor de um início absoluto do universo. Quando eu falo início absoluto, eu estou querendo dizer que, para a interpretação do Craig, a gente poderia encontrar evidências científicas de que absolutamente o universo começou a existir. Depois vamos entender isso porque nós podemos falar também de um início relativo do universo em algumas teorias físicas. E aí 2 elementos importantes para o Craig para provar o início do universo do ponto de vista da ciência, da cosmologia ou da física, é a teoria do Big Bang, segundo a qual o universo está expandindo e, portanto, se a gente retrocede no tempo, a gente vai ter uma concentração de todo o universo numa singularidade inicial. E nós temos a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual a entropia num sistema fechado tende sempre a aumentar, ou seja, a medida de desordem. Vamos entender cada uma e ver se realmente esses argumentos provam que o universo começou a existir e foi atividade ou causado por um criador. Primeiramente, nós temos a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang vai nos dizer, que existia um estado inicial e o universo começou a se expandir. Então, desde Hubble, é observado que o universo está se expandindo. O que significa que se a gente volta no tempo, a gente vai diminuir essa quantidade de expansão, de inflação, até que a gente vai ter toda a densidade do universo concentrada num único ponto inicial. Então nós temos aqui, se a gente entende que o universo está se expandindo, e se a gente volta no tempo, então, a gente vai ter um ponto inicial. E esse ponto inicial, portanto, seria o início do universo. O Craig também vai citar alguns teoremas que provariam isso. Tem um teorema chamado BVG, que segundo o Craig mostraria isso. Tem várias contas matemáticas que mostrariam isso. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, até porque física e não é minha área, e eu não vou conseguir explicar bem esses teoremas. Tá, vamos começar aqui pensando então se a teoria do Big Bang, depois a gente passa para a segunda lei da termodinâmica, se ela nos prova que o universo começou a existir. O James Fodor, que é um físico, ele escreveu um texto em resposta ao Craig em que ele diz que a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo, ela apenas descreve o que aconteceu no período inicial do nosso universo. Ele também coloca que essa teoria postula que houve um estado no qual toda a matéria e a energia do universo estava comprimida em um ponto de densidade infinita. E ele também coloca que, de acordo com modelos quânticos, o universo pode ter surgido a partir de flutuações quânticas. O que o Fodor quer colocar com isso? Primeiro, o Fodor coloca que existe alguma coisa muito estranha nos argumentos do Craig, porque às vezes ele parece assumir uma coisa e outras vezes não. Então, um exemplo, Quando o Craig está argumentando que um passado infinito não pode existir, ele desafia a teoria do tempo que esteja mais de acordo com a teoria da relatividade. Hoje, talvez, a teoria da relatividade seja mais fácil de conciliar com perspectivas sobre o tempo que a gente chama de perspectiva tenseless, ou perspectivas em que o tempo não é tenso, ou seja, que o tempo não é uma linha reta que passa do passado para o presente e para o futuro. Para o Craig, ele é um presentista, então ele acredita que o tempo, o passado aconteceu, aí a gente chega no presente, que é a única coisa que realmente existe, e depois a gente caminha em direção ao futuro. Hoje a teoria da relatividade mostra que o tempo ele é muito mais relativo, que vai depender da sua posição no universo. Então, assim, não existe uma área privilegiada do universo que seja o presente, mas o presente é sempre relativo. Então, e aí o que o Craig responde para isso? Não, mas a gente precisa olhar para a metafísica do tempo e não para o tempo cosmológico. E esse é estranho, porque quando se trata desses argumentos que usam a física, o Craig parece fazer o contrário, assim. Ele parece muitas das vezes chamar o tempo da física como se fosse o tempo que vai provar que o universo começou a existir, as constantes cosmológicas, a história cosmológica, e ele parece então não usar mais esse argumento que ele separa como se fosse isso que é o tempo físico e isso que é o tempo metafísico, filosófico. Ele não faz essa separação. Por quê? Por que essa separação é importante? Porque talvez o tempo físico do nosso universo ele tenha realmente tido um início, mas isso não significa que uma temporalidade mais ampla, uma temporalidade metafísica,
física, ou seja, uma temporalidade no seu sentido mais filosófico e mais amplo, não precisa ter começado. Pode ser que o estado de coisas antes do nosso espaço-tempo, como a gente conhece, pertença a um outro tipo de temporalidade. Outra coisa que também é estranha no argumento do Craig, e aí eu vou citar alguns argumentos que foram usados por um grupo de físicos, porque existe um grupo de físicos que gravou 2 documentários em que eles respondem aos argumentos do Craig de que a física daria suporte ao argumento cosmológico Ancala, né? O argumento cosmológico Ancala é aquele que vocês, imagino, talvez alguns já conhecem, que é aquilo, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa que seria Deus. O Craig, então, cita argumentos da física para mostrar que o universo tem que ter sido causado originalmente, mas o problema do Craig é que ele também foi respondido por vários físicos que mostram que não necessariamente as coisas são assim. E esses físicos mostram que tem uma outra contradição no Craig, né? Porque o Craig fala que o infinito real não é possível. Então, algo que seja um infinito real não é possível. Só que quando ele assume a ideia do Big Bang, o Big Bang fala que existia um período inicial que é de uma singularidade de densidade infinita. Então, a gente estaria aqui numa coisa estranha, assim, né? Quando é interessante, ele fala que o infinito real não pode existir, mas quando é interessante, ele adota uma teoria que implica a existência de um infinito real, que seria essa singularidade inicial de densidade infinita. Outra questão também, né, é que nós não sabemos como é o estado inicial do universo, porque as nossas teorias físicas, eu não sou físico, mas segundo os físicos desse documentário, a teoria da relatividade tem se mostrado incompleta. Algumas pessoas falam que para descrever o estado inicial, você consegue descrever até certo ponto, de acordo com a teoria da relatividade, e você consegue descrever até certo ponto de acordo com a mecânica quântica. Só que aí não pode ser os dois, porque os dois têm pressupostos contraditórios. Então a gente tem uma questão muito complexa, a gente não sabe exatamente como explicar esse período inicial do universo, e se for o caso, então talvez todas as nossas teorias físicas que nós temos até agora, elas fracassam. Houve um período de tempo, né, em que nós adotávamos a mecânica newtoniana, que a gente pensava o movimento bem linear, né, o tempo como uma coisa bem linear e universal. Depois veio a teoria da relatividade, a gente descobriu que em escalas maiores a teoria newtoniana não se aplicava, que ela se aplicava só a escalas menores, e que na verdade a teoria mecânica newtoniana estava equivocada, e que a teoria da relatividade explicava melhor os fenômenos da realidade. Agora que a gente está tentando explicar o estado inicial do universo, a teoria da relatividade talvez vai acontecer o mesmo que aconteceu com a mecânica newtoniana, que ela talvez vai fracassar. Então todos os argumentos do Craig, eles se baseiam numa ideia de uma coisa que a gente simplesmente não sabe, porque agora pode ser que a gente descubra que as nossas teorias atuais sobre a relatividade estejam equivocadas, sobre como funciona bem o Big Bang. Então assim, a gente não tem muito como dizer como era esse estado inicial antes do Big Bang. Então a gente poderia dizer assim que o Big Bang ele não mostra necessariamente que o universo teve um começo. Na verdade, a inflação ou expansão do universo pode ter começado, mas o universo como um todo pode não ter um começo. Então pode ser que a expansão do universo teve um momento inicial, mas o universo como um todo, a totalidade da realidade física, pode ser que ela não tenha tido um começo. Então a teoria do Big Bang não prova necessariamente que o universo teve um começo. Existem inclusive teoremas que tentam mostrar a partir de algumas interpretações da física quântica de que talvez o universo exista eternamente. Então a gente talvez vai precisar de uma cosmologia quântica, porque a gente vai precisar superar a cosmologia atual. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que não temos ideia do que existe ou de como as coisas funcionavam antes da fronteira do início do universo, do início dessa expansão. A atual teoria pode ser completamente substituída por uma teoria quântica, e aí a gente tem alguns problemas também com a teoria do Craig, que a teoria do Craig envolve algumas questões, como, por exemplo, a causalidade inicial do universo. E algumas teorias quânticas, elas vão mostrar para a gente que a causalidade talvez seja um fenômeno emergente que depende de fenômenos fundamentais. Existem alguns teóricos da física que dizem que o espaço-tempo ele não é a realidade mais fundamental, mas que existe uma outra realidade física mais fundamental do que a realidade espaço-temporal. O que isso significa? Que talvez o espaço e o tempo, eles emerjam, sejam propriedades emergentes de uma realidade mais fundamental que não é espacial nem temporal. E a nossa noção de causalidade, ela envolve a temporalidade, porque você precisa ter primeiro a causa, depois o efeito. Isso é que a gente chama de simetria temporal. Toda causa precede cronologicamente o seu efeito. Então, na verdade, se a gente supor, como o Craig faz, que o universo foi causado, a gente já tem que pressupor o tempo.
né? Porque a causa precede o seu efeito. Então a causa do universo tem que ser anterior ao universo em tempo. Então, se o tempo começou com o Big Bang, não pode ter uma causa anterior, né? Mesmo que fosse Deus. O Craig, inclusive, ele usa um argumento para dizer assim que a causa do universo precisa ter vontade, já que sempre que existe uma causa, ela produz automaticamente o seu efeito. Mas o universo, ele não começou a existir eternamente, ele começou a existir num ponto específico. Se isso aconteceu, então, alguma coisa teve que decidir quando começar a causar o universo. Então, não é uma causa que está sempre ali causando a todo tempo. E aí o Craig fala, então, que a causa do universo precisa ser temporal. Quer dizer, precisa ser pessoal, precisa ser um ser pessoal que pode decidir quando ele vai começar a criar. O grande problema disso é que para um ser decidir quando ele vai começar a criar, ele já precisa estar no tempo, para decidir criar no momento X e não no momento Y. Então, se existe um ser que decide quando ele começa a criar, ou ele está no tempo, porque ele precisa decidir se vai criar agora ou depois. Se ele existe de maneira temporal, né, então não faz sentido. O Craig vai falar assim que Deus era temporal, mas quando ele criou o universo, criou o tempo, ele passou a ser temporal. E ele vai usar uma noção de causação simultânea, ou seja, que Deus não precede a causa do universo, mas ele é concomitante, né, ao efeito que é o universo. Então, na verdade, Deus causaria o universo, e assim, no momento que ele causa simultaneamente, o tempo começa a existir, então ele seria uma causa simultânea e não uma causa que precede temporalmente. Mas muitos físicos entendem que não existe essa possibilidade de causação simultânea. Embora o Craig use alguns exemplos, como, por exemplo, ele dá o exemplo de uma bola, tipo assim, você pega uma bola de chumbo em cima de um travesseiro, ela causa a curvatura do travesseiro. E aí seria uma causa simultânea, porque está ao mesmo tempo. Mas se você olha pelo olhar da física, houve um momento em que a bola foi colocada lá e que depois a coisa ficou assim. Então, mesmo assim, a causa precede o seu efeito. Então, alguns físicos vão dizer que não faz sentido essa causalidade na teoria do Craig sobre a causação do universo. Outro ponto importante também de ser considerado é que a gente tem vários modelos sobre a causação do universo. Um desses modelos é o da física quântica, que vai dizer assim que talvez o universo foi causado por flutuações quânticas indeterminísticas. Existem várias leituras da física quântica, algumas mais deterministas, outras indeterministas, que vão considerar que as flutuações no campo quântico são indeterminísticas e que talvez então você não precisa de uma vontade para decidir quando cria ou quando não cria. Já que é indeterminístico, há momentos que não é criado algo, há momentos em que é produzido algo. Outra questão também é que, como nesse campo a física hoje a gente não sabe explicar esse espaço, pode ser também que essa questão sobre como funcionam as coisas no estado inicial do universo não sejam obscuras. Como eu disse para vocês, talvez a causa, o tempo, o espaço-tempo sejam emergentes de um processo que não envolve causalidade. Se esse for o caso, as coisas nesse nível físico, elas surgem sem causa. E isso desafia a primeira premissa do argumento cosmológico Ancala, de que tudo que começa a existir tem uma causa. Talvez seja possível explicar, a partir da física quântica, coisas começando a existir sem precisar de uma causa, já que esse estado físico ele precede a causalidade e a espaço-temporalidade. Sobre a segunda coisa, que é a segunda lei da termodinâmica, o Craig vai falar assim que em um sistema fechado, a entropia tende a aumentar ao longo do tempo. Se num sistema fechado a entropia tende a aumentar ao longo do tempo, então nós deveríamos estar num universo extremamente caótico, ou num universo que já virou uma geladeira cósmica, porque a entropia ela aumenta a desordem e, portanto, o universo deveria estar na sua máxima medida de desordem. Então, pensa, a segunda lei da termodinâmica vai falar que em sistemas fechados a desordem só aumenta. Se o universo existe infinitamente no tempo, então isso significa que a desordem do universo é o máximo possível. Existem respostas para isso. Uma resposta é dada pelo James Fordham. Ele vai falar assim que é verdade que o universo observável não está em sua entropia máxima, mas o universo como um todo, a totalidade da existência física, pode não estar no seu estado máximo de entropia. Ou pode estar, no seu estado máximo de entropia. Nosso universo observável pode ser apenas parte de uma flutuação espontânea em uma região específica do universo. Então, uma das respostas do James Ford é que é possível que a nossa região do universo não esteja num caso de entropia máxima, mas o universo como um todo esteja. Pode ser que o universo observável seja só uma pequena região do universo. Uma outra forma de explicar isso seria dizer que a coisa acontece mais ou menos como nesse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui no centro nós poderíamos estar, o ponto inicial onde teria começado o Big Bang. Então pense que o universo começa a expandir. O universo começa a expandir, então esqueçam essa parte primeiro, Aqui tem um ponto de densidade máxima e aqui nós temos o universo expandindo. E aí aqui a entropia sempre vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas como num espelho, do outro lado, na direção oposta, você tem a mesma coisa acontecendo. O universo está se expandindo e a entropia aumentando. Isso faria com que aqui nesse ponto, que seria esse ponto básico,
né, esse ponto talvez de concentração. Aqui você pode imaginar várias coisas, né? Você poderia imaginar que esse universo aqui se contrai, né? E aí ele contraindo, ele contrai toda a sua matéria e energia num único ponto e depois ele se expande. Então nós poderíamos pensar que aqui se contrai, expande. Isso pode até se repetir, né? A matéria e a energia do universo se contrai e depois ela expande. Se isso acontece, então pode ser que a entropia esteja aumentando nessa direção, aumentando nessa direção. Aqui no centro a gente tem a entropia mínima, né? Então aqui é a entropia mínima que você pode ter e aqui é a entropia crescente, aqui a entropia crescente. Então nesse caso nós teríamos uma explicação de como a entropia pode estar aumentando e você tem um passado aqui, vamos assim dizer, que ele é infinito. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa teoria aqui que eu mostrei está certa? Não, existem outras teorias. Algumas teorias vão falar que o tempo no universo ele é cíclico, então o próprio universo se recria, né? Então a gente tem uma circularidade. A verdade é que a gente não sabe. A física hoje tem vários modelos. A teoria da relatividade tem se mostrado insuficiente para explicar o estado inicial do universo. O que a gente pode dizer então é que o Craig ele é muito apressado, talvez, em afirmar que a física mostra, confirma que o universo começou a existir. Na verdade, a gente não sabe. Na verdade, pode ser que tenha começado, pode ser que não tenha começado. E se tiver começado, não necessariamente foi Deus, pode ter sido uma indeterminação quântica. Porque o Craig acha que foi Deus, porque a causa ela é indeterminística, né? Ela decide criar num momento e não no outro. Mas se existe uma causa natural que ela é indeterminada, ou seja, que ela é marcada pela indeterminação, então a gente tem uma maneira de explicar por que o universo começou a existir num tempo e não no outro. Então, talvez a causa do universo seja uma causa natural, que não seja espacial nem temporal, já que o espaço e o tempo eles são propriedades emergentes de uma realidade física mais básica. Esse início do universo talvez a noção de causa não seja melhor para definir, né? Inclusive, alguns físicos vão fazer uma distinção entre o que eles chamam de determinismo nomológico e determinismo causal. O determinismo nomológico significa que as leis da física, nomo vem de leis, elas operam nesse estado inicial. E o determinismo causal significaria, né, que as leis da causa operam em qualquer estado físico. Mas poderia ser o caso de que, em algum estado natural, você tem um determinismo nomológico, ou seja, as leis da física ainda operam, mas você não tem um determinismo causal. Talvez a nossa ideia de causa não se aplique a esse estado quântico inicial, embora esse estado quântico inicial obedeça a certas leis da física, a certas regularidades. Então nós poderíamos dizer que esse estado é indeterminado causalmente, ou seja, ele não tem uma relação, a noção de causa e efeito não se aplica a esse estado inicial, mas ele é determinado nomologicamente, no sentido de que as leis da física, ainda a gente não entende quais exatamente, como exatamente, se aplicam a esse estado. Então, qual que é a questão que a gente tem aqui? É que na física existem vários modelos para tentar explicar. Existem modelos dos múltiplos universos, o many worlds. Existe esse modelo de que você tem a contração, depois a expansão. Existem modelos, e se esse modelo da contração e expansão estiver certo, observe que o Big Bang não acontece, para nós ele é inicial, por isso que eu falei para distinguir inicial no sentido relativo e no sentido absoluto. Esse início relativo do universo, ele não é um início absoluto, porque ele está aqui no meio, entende? Então, assim, a gente tem um início do universo, que na verdade é o meio, que é o centro. Então, é o início que está aqui no centro. O início, se você considerar só o nosso universo aqui no canto, né, nosso espaço-tempo, nossa realidade espaço-temporal, mas ele está no meio se você considera o universo, toda a realidade física como um todo. Então, o que isso quer dizer? A física, a cosmologia, prova que o universo foi criado por Deus, que ele começou a existir? E não necessariamente. A gente tem várias teorias físicas, a gente ainda não tem uma boa explicação para o estado inicial do universo. Provavelmente isso vai revolucionar o campo da física, então a gente não tem como saber, simplesmente não tem. Né? Pode ser que o universo teve um começo, pode ser que esse começo seja por causa de uma flutuação quântica indeterminística, então você não precisa de um agente livre para explicar por que o universo surge num momento e não no outro. Pode ser que o universo se contrai e depois se expanda, pode ser que existem múltiplos universos, pode ser muita coisa. A gente ainda não sabe, a física ainda não tem respostas, então o argumento cosmológico Kalam, quando ele tenta usar da física, ele não tem como... Ele escolhe as teorias da física que estão de acordo com o argumento. Então a gente tem vários modelos, várias teorias, então a gente não tem argumentos baseados na física suficientes para dar suporte assim, definitivo ao argumento cosmológico Kalam. Essa é a relação do argumento cosmológico Kalam com o nosso conhecimento da física. Eu não sou física, então eu falei bem por cima, mas eu espero que tenha dado para ter uma ideia, assim, né? Para se aprofundar, vocês podem... Eu vou deixar nas referências os vídeos que eu usei como base, vocês podem procurar o documentário. Então, ler o livro do James Fodor sobre o Craig. E é isso. Estarão nas referências do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com quem possa se interessar e até mais.